Doutor Renato, bom dia para o senhor, obrigado por atender o convite aqui da Rádio Bandeirantes. Bom dia, Agostinho, sempre um prazer falar com vocês e os ouvintes da Band. E aí, doutor, existe uma polêmica, há um risco mesmo, porque assim, o texto que a Anvisa divulgou, quando ela não recomendou, acho que essa é a expressão, ela não me pareceu que ela proibiu, mas ela não recomendou antecipação para 4 meses, e ela diz basicamente que não dá para saber se o custo-benefício vale a pena, se o eventual risco de não seguir a bula seria maior do que o benefício que a antecipação pode trazer. O que o senhor pode falar sobre isso, doutor? Bom, primeira coisa é em relação ao papel da Anvisa, que é um papel regulatório, ela aprova em bula o que os estudos mostram, o que há dados e evidências de segurança, de eficácia dos produtos, faz com que o olhar da Anvisa sobre qualquer recomendação fora de bula seja um olhar diferente do que, às vezes, o programa, a estratégia de vacinação se impõe. Eu vou dar alguns exemplos aqui, só para você lembrar, Agostinho. A gente lembra de uma época que faltou vacina de febre amarela, que a gente começou a fracionar a dose de febre amarela? Sim. Não estava na bula. Não era um negócio absolutamente fora. Os estudos apontavam isso e a gente, como estratégia de saúde pública, faltava vacina, a gente resolveu dar dose fracionada porque havia evidências de segurança e de que isso funcionaria. E assim o fizemos no programa de imunização. Isso foi só um exemplo para mostrar como, às vezes, frente a uma situação de emergência, a estratégia do Programa Nacional de Imunizações pode diferir da Anvisa, não há nenhum problema nisso. Agora, a segunda pergunta, que eu acho que é a mais crucial, é se precisava fazer isso. Ao meu ver, não há nenhuma vantagem para a população de você baixar de 5 para 4 meses. São Paulo é um hub, a Omicron está aí, não há evidência de perda de proteção, especialmente nos mais jovens, que vão ser vacinados agora, os idosos que já foram acima de 70, 80, 90 anos, já vão receber essa vacina, ou já receberam, já têm oportunidade de receber. Você antecipando para 4 meses, você vai vacinar indivíduos de 40, de 50, de 30 anos de idade que tomaram Coronavac, sem nenhuma necessidade de antecipar a vacinação desses indivíduos. Então, assim, é um benefício, não há evidência nenhuma de que haja uma perda de proteção nos jovens e, consequentemente, a antecipação para 4 meses é desprovida de alguma recomendação científica. Vai fazer mal? Provavelmente não há nenhuma evidência de que 4 ou 5 meses farão alguma diferença também. Mas eu acho que, como você falou, querer fazer um programa paralelo, querer se destacar. Isso é ruim, não para a população, mas para o programa como um todo, a comunicação. Por que o estado vizinho está fazendo assim? Eu moro na fronteira, tenho que esperar mais um mês. Não é bom. É isso mesmo. E aí, a gente, como leigo, quem está nos acompanhando, a maioria formada por leigos, isso cria dúvidas, Claro. né? Que são, pelo que o senhor está dizendo, absolutamente desnecessárias, muito barulho por nada. Do ponto de vista da Anvisa, por exemplo, se ela só recomenda. Eu fico me colocando na seguinte situação: se a autoridade não acha que é bom antecipar, ela tem que proibir. É o que eu espero, pelo menos. Eu fico jogar no colo do cidadão que ele decida se eu vou seguir o que a Anvisa está dizendo ou se eu vou seguir o que a Secretaria da Saúde Estadual Municipal tá pedindo. É colocar o cidadão numa situação delicadíssima e criar mais dúvidas, mais calor do que luz, né, doutor Renato? Perfeito, concordo plenamente, Agostinho. Eu acho que é uma discussão desnecessária. Não é a primeira vez, né? A gente, muitas vezes, aqui no Ministério, recomendou reforço com a Pfizer, São Paulo oferece reforço de Coronavac, a gente recomenda reforço da Janssen com a Janssen, São Paulo vem e faz o esquema heterólogo com a Pfizer, contraria as decisões do Ministério da Saúde. E muitas vezes não há prejuízo para a população, não estou dizendo aqui, precisa deixar isso claro, que quem tomou Janssen, quem tomou Pfizer, quem fez seu reforço, não teve um grande prejuízo, mas cria orientações diferentes de um programa que deveria ser homogêneo, que a gente luta tanto para que esse país seja mais igual em todos os sentidos, que os indivíduos sejam vacinados, e aí você começa a fazer uma corrida, uma disputa, quem chega primeiro. A gente está vendo a Omicron aí, Agostinho, dando exemplo para a gente, de como a gente deve olhar para o mundo, para as coisas, não olhar só para o nosso umbigo, não olhar só para o nosso quintal. Então, para quem
Essa lição devia servir para todos, né? Nós só vamos controlar a pandemia quando todos estiverem vacinados de forma homogênea. Se isso globalmente já é válido, imagina dentro de um país. Então, o que adianta eu terminar o primeiro, ganhar o recorde de Guinness de população mais vacinada, e meu estado vizinho, meu irmão lá do norte, está com 40%, 50%, 60% de cobertura, fazendo um esquema não ideal, notificando mal, sem computadores para registrar as doses aplicadas, sem condições, sem geladeira para transportar vacinas. Devia estar preocupado com outras coisas, e não, né, ainda mais quem almeja, vamos dizer, cargos nacionais, quem quer dirigir esse país, tinha que ter um olhar mais global, não só para o país, mas para o continente e para o mundo. Então, acho que é uma lição que a gente precisa aprender. A disputa, a discórdia, a não cooperação hoje só atrapalha e confunde, como você bem diz, o leigo, aí, aqueles que estão acompanhando a população, que é quem paga o preço. Nós estamos conversando com o Dr. Renato Kifuri, que é diretor da Sociedade Brasileira de Imunização e presidente do Departamento de Imunização da Sociedade Brasileira de Pediatria. Doutor Renato, há um outro detalhe que me chama a atenção também. Tomara que dê tudo certo mesmo, né? O governo do estado diz que tem imunizante, tem vacina de sobra. Tem vacina de sobra. Tomara que seja assim, né? Tomara. Porque, para além disso tudo, doutor, o que está sendo dito é que nessa terceira dose de reforço, não vai ser cobrado o endereço. A pessoa não vai ter que mostrar que ela mora na cidade de São Paulo, ou no estado de São Paulo, pelo que eu entendi. Na cidade, com certeza. No estado, não sei se, eventualmente, alguém que vier de Minas Gerais, do Rio de Janeiro, chegar aqui, acho que vai poder se vacinar também, né? Parece que essa a orientação. Eu tenho receio de causar uma tremenda confusão e uma frustração, porque eu não sei se a demanda vai ser tão grande que o governo vai dar conta. Tomara que dê, ninguém está secando aqui, pelo contrário. Mas eu tenho receio de que isso possa causar uma frustração por causa dessa pressa que, segundo o senhor, é desnecessária, né, doutor Renato? Eu acho que esse é um risco. Eu acho que o risco hoje desse desabastecimento é menor. Nós temos hoje estoques ainda de mais de 100 milhões de doses no país como um todo, já residuais para aplicar essas doses de reforço. Começo do ano já começa com um pouco mais de doses. Ainda recebemos em dezembro mais 30 milhões de doses da Janssen. Então, não há perspectiva de falta mesmo. Essa exigência de endereço, a preocupação com o turismo da vacina, era muito no início, onde a gente tinha grandes dificuldades de acesso à vacinação. Então, esse cenário mudou, eu acho que isso não deve ser um problema para a gente daqui para frente. Mas é isso aí, né? Vamos acompanhando a demanda e a oferta de vacinas. Renato, se fala também, se espera muito, isso deve começar em breve, imagino, a vacinação de crianças também, né? Maiores de 5 anos. Eu sei que o senhor teve um encontro, participou. Bom, a Sociedade Brasileira de Imunização e a Sociedade Brasileira de Pediatria, lógico, estão ligadas nisso. Há alguma novidade, alguma previsão de que isso possa começar em breve ou ainda não? Olha, a Pfizer está submetendo, ou deve submeter nos próximos dias para a Anvisa a extensão do registro. Lembrar que a vacina da Pfizer é uma vacina de registro definitivo no país, não é um registro emergencial, então não é uma licença de uso, ela já tem condições, já tem aprovação nas agências europeias, canadenses, americanas, de uso em crianças de 5 a 11 anos. É uma nova formulação, uma formulação que usa 1/3 da dose, e com isso já mostrou segurança e eficácia. Eu acredito que em breve a gente deve ter aprovação também aqui no Brasil para começarmos a vacinarmos crianças de 5 a 11 anos, que contempla uma parcela importante da nossa população. Mais de 20 milhões de brasileiros têm entre 5 e 11 anos de idade. E incluir essa população vai reduzir transmissão, vai reduzir Covid longa nessas crianças, vai reduzir complicações como a síndrome inflamatória, e mesmo sendo mais raro os efeitos, a doença grave Covid nessa população, ainda assim nós temos uma quantidade que não é desprezível de hospitalizações e mortes. Mais do que gripe, mais do que meningite, mais do que pneumonia. Hoje, a Covid-19 em crianças de 5 a 11 anos é a doença que mais afeta comparado com todas as vacinas do calendário infantil. Olha, quer dizer, atinge um número significativo, mas com consequências menos graves. É isso, doutor? Não, e com consequência, se olharmos só para o dado de mortalidade, Agostinho, menores de 20 anos no país foram mais de 2.400 mortes desde o início da pandemia.
né? Mas praticamente, se somarmos todas as mortes por doenças que estão no calendário infantil, só a Covid-19 matou, estou falando de óbito só, estou falando de internação, de nenhuma outra consequência, matou mais do que todas as doenças do calendário, coqueluche, meningite, gripe, febre amarela, sarampo, somar todas essas mortes não somam 2.000 mortes. Então, embora proporcionalmente em relação ao total de mortes, Sim. São 0,4% só em crianças, 0,4%. Mas 0,4% de 600 mil mortes, Agostinho, são 2.400 mortes, que é, como eu disse, maior do que que a soma de todas as doenças preveníveis por vacinação juntas. Nossa, é um número assustador mesmo. Eu até tinha me confundido no início aqui, mas estava falando já de mortes mesmo, da consequência mais extremada, mais grave possível. É algo assustador. Agora, esses números... Diga, doutor. Não, só para dizer que além da morte, a hospitalização, Sim. Nós estamos falando de todas as consequências da doença e da transmissão também, né? Sim. Agora, eu imagino que esses números, lógico, eles vêm ao longo desses quase 2 anos, 1 ano e tanto, tivemos uma fase em que era tudo muito mais difícil e mais grave, mais letal, porque estávamos no início ainda bem devagar. Aquele início da vacinação também, que foi cheio de percalços, né? Também tem muita relação com esses números, né, doutor? Sem dúvida, sem dúvida. A gente hoje trouxe uma quantidade muito grande, acumulou muitas mortes. A situação agora é bem melhor, sem dúvida. Doutor Renato, em relação à Ômicron, que já dá? Eu sei que a cada dia que passa vai se somando conhecimento, vai se somando informação, vai se tendo notícia de novos casos. E o fato de não haver mortes, pelo menos até onde se sabe, acho que deu uma congelada, mas já vai voltar. Nós estamos conversando com o Dr. Renato Kifuri, que é diretor da Sociedade Brasileira de Imunização e presidente do Departamento de Imunização da Sociedade Brasileira de Pediatria, que já está de volta com a gente. Mas só para relembrar o que disse o Dr. Renato, segundo ele, essa polêmica desnecessária entre a Anvisa e o governo de São Paulo sobre antecipar ou não a dose de reforço de 5 meses para 4 meses, segundo o doutor Renato, que é um especialista, lógico, no assunto, é muito barulho por nada, porque segundo ele não há grande vantagem em você antecipar em 1 mês a dose de reforço. Segundo ele, não há evidências de que o grau de imunização caia dessa forma para que você, em 1 mês, antecipando em 1 mês, você garanta algo de mais seguro para quem recebe a vacina. Mas também, segundo ele, de outro lado, não há nada que indique que a pessoa vai ter um problema sério tomando essa vacina fora do que está estabelecido na bula, né? Segundo ele mesmo falou, ao longo desse processo todo de pandemia, algumas coisas foram sendo adaptadas mesmo, e a bula foi sendo alterada, né? Lógico que com moderação, com conhecimento, dentro de uma lógica, né? Que os cientistas e os médicos dominam. Então, em resumo da ópera é o seguinte, não tinha necessidade de antecipar para 4 meses, mas também não é uma tragédia, não vai causar nada de muito complicado a pessoa tomar 4 meses depois da segunda dose ou 5 meses, né? Só o que ele disse é que é ruim que um estado saia do Programa Nacional de Imunização, né? Que o ideal, isso já foi dito desde o início, mas pau que nasce torto, né, Ricardo? Morre torto mesmo. A gente começou num descompasso danado, basicamente entre o governo federal e o governo de São Paulo, e aí tem um pano de fundo político que ninguém nega, ninguém desconhece. Então a tendência é que a gente vá mesmo aos solavancos até o final desse processo todo, mas repetindo, não há nenhum prejuízo enorme e também não é um grande ganho você antecipar. Então ficamos mais ou menos no 0-0. O problema todo é que isso tudo causa uma dúvida na cabeça de nós leigos, né? As pessoas com toda justiça se sentem inseguras. Vou me vacinar, não vou me vacinar, como é que eu faço? Aguardo o que o governo fala e tal. É algo desnecessário, mas uma polêmica entre tantas que nós temos, absolutamente desnecessária. Agora, está valendo, aqui para São Paulo está valendo, né? O Guilherme trouxe aqui a informação, a Prefeitura e a Secretaria de Saúde estão confirmando que vão seguir nesse novo protocolo. Então você que tomou vacina, a segunda dose da vacina, ou se foi aquela dose única, né? Se foi Janssen, é uma dose só. Então se você
tomou a sua dose, completou seu ciclo vacinal, como se diz, há 4 meses, já completou há 4 meses, pode procurar um posto de saúde aqui em São Paulo para tomar a dose de reforço. E aí é o que foi dito, né? Não precisa nem demonstrar, ter um comprovante de endereço, nada disso, para você garantir a sua dose de imunização, que segundo o governo não vai faltar, porque está sobrando vacina. Olha que ponto chegamos. Graças a Deus está sobrando vacina. A gente não conseguiu retomar ainda o contato com o doutor Renato Kifuri, mas já já a gente retoma. Já já a gente volta a falar com ele sobre isso. Antes disso, eu queria destacar aqui uma informação que o Daniel Batista, nosso chefe de redação, passou aqui para mim agora aqui, a propósito do que disse ontem o nosso presidente Jair Bolsonaro, de que teremos nos próximos dias queda nos preços do combustível. Já já vou detalhar o que disse aqui a nota oficial da Petrobras. A Petrobras também é o seguinte, ela deve acordar de manhã, a dona Petrobras, e falar assim, meu Deus, deixa eu ver o que o presidente falou ontem à noite, numa entrevista, na live e tal, e fala, nossa, vou ter que desmentir de novo. Então eu já adianto para você que a Petrobras diz que não tem nada a ver, não vai ter queda de preço, nada disso, mas já já eu leio aqui a nota oficial da Petrobras para que você não fique pensando que vai pagar menos para encher o tanque do seu carro. Doutor Renato Kifuri está de volta com a gente. Doutor Renato, diz uma coisa para mim, só para gente arrematar aquele assunto inicial. Então não precisa ter medo a pessoa que já tomou a segunda dose há 4 meses e está pensando em tomar a de reforço, portanto 1 mês antes do previsto, ela pode ir, não corre risco nenhum, né, doutor? Não corre não. Pode ficar tranquilo, Agostinho. Acho que é uma conduta, como eu falei, desnecessária, mas que não traz riscos, não. Podem se vacinar, vai proteger. Essa data chegaria mais cedo ou mais tarde. Tá certo, doutor. Em relação à Ômicron, né, que a gente estava falando sobre isso, os dados vão chegando, os cientistas estão lá computando tudo, contabilizando tudo, fazendo comparações e tal. O que de mais novo a gente pode falar? É aquilo que se imagina mesmo? Tende a ser aquilo? Uma cepa, uma variante contagiosa, mas que aparentemente, vou bater na madeira aqui, aparentemente menos letal, doutor? Não temos dados ainda. Transmissão, sim, mas a grande expectativa é que as vacinas continuem protegendo. Para todas as variantes até agora, não houve escape importante das vacinas. Então, mesmo que seja uma variante mais transmissível, que impacte o número de casos, os vacinados deverão estar protegidos das formas graves. Mas temos que aguardar esses dados, confirmar, e o momento agora eu acho que é de cautela e de acelerar a vacinação. A gente tem aí uma oportunidade de manter uma população altamente vacinada e ficar bem protegido, não só dessa variante, mas de outras ondas da Covid. Porque aparecerão outras, né? Quer dizer, parece óbvio isso, mas é importante dizer, essa Ômicron se atribuiu, o senhor chegou a falar sobre isso também, ao descaso das potências, né, dos países mais ricos, que relegaram a África a esse papel de ser um coadjuvante nesse programa mundial de vacinação. Ignoraram simplesmente, né? Acharam que vou defender o meu e o resto que se vire. Foi basicamente isso, né, doutor? Sem dúvida, né? Não olhamos globalmente para a situação, acho que é isso que está faltando, que essa seja a maior lição que o Ômicron possa nos trazer. Tá certo. Doutor Renato, só para a gente concluir mesmo, a tendência é que a gente tenha nos próximos anos, no calendário de vacinação normal aqui do país, a vacina com... Caiu. Não sei se a gente vai conseguir retomar só para dar tchau pro doutor Renato, mas acho que ficou bem claro. Em relação a essa polêmica aí, sem sentido, sem pé nem cabeça, é isso aí. Não precisava ter antecipado, o governo de São Paulo antecipou, disse que tem vacina, então tá bom. Então você pode, vai lá tomar vacina. Se você tomou a segunda dose há 4 meses, pode ir lá, você vai achar. E se não achar, manda uma mensagem pra gente aqui, né? Se disserem que não tem, você manda mensagem pra gente. Mas pode tomar, não há risco maior, não. Você vai receber a dose de reforço, que o mundo inteiro está recomendando. Quanto a isso, não há dúvida. É preciso mesmo tomar uma dose de reforço. E é muito provável, isso que eu estava perguntando agora para o doutor Renato Kifuri, mas é provável mesmo que a gente tenha, a partir de agora, no nosso calendário normal de vacinação, a dose da vacina contra a Covid-19, tá certo? E aos pouquinhos a gente vai
entrando nos